Meu irmão gêmeo fingiu ser eu durante 7 anos e construiu uma segunda família em outro estado que não sabiam que ele tinha um irmão idêntico. Isso foi há 2 anos. Agora ele está preso após sua primeira esposa ter se divorciado, sua segunda o processado e ter sido demitido e deserdado por todos da nossa família. Tenho 32 anos e um irmão gêmeo idêntico chamado Nathanael. Somos literalmente impossíveis de distinguir. Mesma altura, mesmo peso, mesma voz, mesmas marcas de nascença. Até nossa mãe às vezes confundia quando éramos crianças. Vou começar do começo. Nathanael sempre foi o rebelde da família. Enquanto eu seguia o caminho tradicional, faculdade, emprego estável em contabilidade, vida organizada, ele sempre foi mais aventureiro. Casou jovem com Susan aos 22 anos, tiveram 2 filhos, Samantha e Samuel, que hoje têm 8 e 6 anos respectivamente. Eu permaneci solteiro, focado na carreira e ajudando a família sempre que necessário. Por volta de 2015, Nathanael começou a viajar muito a trabalho. Ele trabalhava como vendedor de equipamentos industriais e sempre dizia que precisava cobrir territórios maiores para ganhar mais comissões. Susan reclamava que ele ficava semanas fora, mas o dinheiro que ele trazia para casa era bom, então ela tolerava. Nossos pais achavam estranho, mas Nathanael sempre foi convincente com suas explicações. O que ninguém sabia é que durante essas viagens de trabalho, Nathanael estava construindo uma vida completamente diferente a cerca de 800 milhas de distância. Ele havia se mudado para outro estado, conseguido emprego usando minha documentação e identidade, e até mesmo se casado com uma mulher chamada Janet. Isso mesmo, ele estava vivendo como se fosse eu. A descoberta começou de forma totalmente casual. Em 2022, eu estava planejando umas férias e resolvi visitar alguns lugares que sempre quis conhecer. Escolhi uma cidade que parecia interessante e fiz reservas em um hotel. Quando cheguei lá, foi o caos absoluto. O recepcionista me cumprimentou como se me conhecesse há anos, perguntando sobre minha esposa Janet e como estavam Henry e Mike. Fiquei completamente perdido. Pensei que fosse um mal-entendido, mas a coisa ficou ainda mais estranha quando fui ao supermercado. Pelo menos 5 pessoas vieram falar comigo, perguntando por que eu não estava no trabalho, se estava tudo bem, em casa, e uma senhora até me perguntou se eu havia esquecido de buscar as crianças na escola. Eu estava começando a surtar. A situação ficou crítica quando uma mulher loira se aproximou de mim no estacionamento, claramente irritada. Ela começou a me confrontar sobre eu estar fugindo de casa de novo e disse que as crianças estavam perguntando pelo papai. Quando ela mencionou que Henry havia chorado a noite toda porque papai tinha prometido levá-lo ao jogo de beisebol, eu soube que algo estava muito errado. Essa mulher era Janet, e ela estava convencida de que eu era o marido dela. Tentei explicar que havia um mal-entendido, mas ela ficou ainda mais furiosa, achando que eu estava fazendo teatro e fingindo não conhecê-la. A situação escalou quando ela ligou para alguém, presumivelmente para o trabalho onde eu, supostamente, deveria estar, e descobriu que eu havia faltado sem avisar. Naquela noite no hotel, comecei a juntar as peças. Liguei para minha mãe e perguntei sobre os paradeiros de Nathanael nas últimas semanas. Ela disse que ele estava viajando a trabalho novamente. Perguntei especificamente sobre a região onde eu estava, e ela confirmou que era uma das áreas que ele cobria. Meu sangue congelou. Consegui descobrir onde eu morava através de uma busca online. Aparentemente, meu nome estava listado em vários endereços locais. Fui até lá e quase tive um ataque cardíaco. Era uma casa suburbana bonita, com um jardim bem cuidado e brinquedos espalhados no quintal. Tinha uma placa na porta com meu nome e o de Janet. Fiquei observando a casa por horas, tentando processar o que estava acontecendo. Então vi 2 crianças, um menino de cerca de 5 anos e outro de 3, brincando no quintal. Eles me viram e começaram a gritar, "Papai chegou!" e correram na minha direção. Eu entrei em pânico total e saí correndo. Voltei para o hotel e passei a noite inteira pesquisando. Descobri que eu havia se mudado para aquela cidade há exatos 7 anos. Havia registros de emprego, contas de serviços públicos, até mesmo uma conta bancária em meu nome. Nathanael havia literalmente roubado minha identidade e construído uma vida inteira fingindo ser eu. O mais perturbador é que ele havia se casado com Janet há 6 anos. Eles tiveram Henry há 5 anos e Mike há 3. Isso significava que Henry havia sido concebido quase imediatamente após Nathanael se mudar para lá, e Mike nasceu enquanto ele ainda estava oficialmente casado com Susan. Passei os próximos dias investigando discretamente. Descobri que eu trabalhava como gerente de vendas em uma empresa de materiais de construção.
ganhava um salário excelente e era bem respeitado na comunidade. Nathanael havia até se envolvido em atividades da igreja local e era treinador assistente do time de beisebol infantil. A realidade me atingiu como um caminhão. Meu irmão não estava apenas me traindo e a sua primeira família, ele havia roubado minha identidade para fazer isso. Ele estava vivendo como eu, usando meu nome, meu histórico, provavelmente até mesmo meu número de seguro social. Toda vez que ele precisava de documentos, ele simplesmente usava os meus. Quando voltei para casa, confrontei Nathanael diretamente. Ele inicialmente tentou negar, mas quando mostrei fotos que havia tirado da casa e das crianças, ele desabou, admitiu tudo. Disse que havia começado como algo temporário, apenas para conseguir um emprego, mas que acabou se envolvendo emocionalmente com Janet. Ele explicou que quando se mudou para o outro estado, usou minha documentação para conseguir emprego porque sua referência de crédito estava ruim devido a algumas dívidas. A ideia era temporária, mas quando conheceu Janet, ela se apaixonou por ele achando que ele era eu. Ele não teve coragem de contar a verdade e acabou se casando com ela. O mais chocante foi descobrir que ele havia estado mantendo essas duas famílias simultaneamente por 7 anos. Enquanto Susan achava que ele estava viajando a trabalho, ele estava literalmente vivendo uma vida dupla. Ele passava algumas semanas em cada lugar, sempre com desculpas elaboradas para ambas as esposas. Nathanael me implorou para não contar nada. Disse que estava tentando encontrar uma maneira de resolver a situação sem magoar ninguém. Prometeu que pararia, que se divorciaria de uma das esposas, mas eu já estava farto. Ele havia arruinado não apenas sua própria vida, mas potencialmente a minha também. No dia seguinte, liguei para Susan e contei tudo. Ela inicialmente não acreditou, mas quando mostrei as evidências, ela entrou em choque. Descobrir que seu marido não apenas estava tendo um caso, mas que havia se casado com outra mulher usando a identidade do próprio irmão, foi demais para ela processar. Susan imediatamente entrou com um pedido de divórcio e uma ordem de restrição contra Nathanael. Ela também ligou para Janet e contou tudo. Pelo que Susan me disse, Janet teve um colapso nervoso total quando descobriu que o homem com quem estava casada há 6 anos não era quem ela pensava que era. A situação explodiu completamente quando Janet descobriu que Nathanael já era casado quando se casou com ela. Ela não apenas entrou com pedido de divórcio, mas também o processou por fraude matrimonial, roubo de identidade e uma série de outros crimes. Aparentemente, no estado onde eles viviam, bigamia é crime federal. Nathanael perdeu ambos os empregos quando a verdade veio à tona. A empresa onde ele trabalhava como eu o demitiu imediatamente quando descobriram que ele havia falsificado documentos de identificação. Sua empresa original o demitiu por abandono de emprego e conduta imprópria. As consequências legais foram severas. Nathanael foi formalmente acusado de roubo de identidade, fraude documental, bigamia e evasão fiscal. Aparentemente, ele não havia declarado adequadamente seus rendimentos de ambos os empregos por anos. Nossos pais ficaram devastados quando souberam de tudo. Meu pai, que sempre foi um homem de princípios rígidos, disse que não tinha mais um filho. Eles retiraram Nathanael do testamento e cortaram completamente o contato com ele. 2 anos se passaram desde então, e a vida de Nathanael desmoronou completamente. Ele perdeu ambas as casas, foi despejado e agora está literalmente vivendo nas ruas. Susan conseguiu a custódia total dos filhos e se mudou para outro estado com eles. Janet também se mudou com Henry e Mike e conseguiu uma ordem de restrição permanente contra ele. Mas essa não é nem a parte mais chocante da história. Há algumas semanas descobri algo que mudou tudo o que eu pensava sobre essa situação. Algo que envolve nossa própria mãe e que vai fazer vocês entenderem como essa situação ficou ainda mais caótica do que imaginavam. Há 3 semanas, eu estava organizando alguns documentos antigos da família quando encontrei algo que me deixou completamente sem chão. Estava passando por uma caixa de papéis velhos que minha mãe havia me pedido para guardar, quando encontrei uma série de cartas e e-mails impressos que datavam de 2016. Eram correspondências entre minha mãe e Nathanael. Não eram apenas conversas casuais, eram discussões detalhadas sobre a situação dele com Janet. Minha mãe sabia de tudo. Ela sabia da segunda família, sabia que ele estava usando minha identidade, sabia dos filhos. Ela sabia há mais de 6 anos. Lendo essas correspondências, descobri que Nathanael havia contado para nossa mãe sobre Janet em 2016, pouco depois de Henry nascer. Ele estava desesperado porque não conseguia mais manter a mentira sozinho e precisava de ajuda financeira. Nossa mãe não apenas sabia, ela estava ativamente ajudando ele a manter a farsa. Em uma das cartas, ela escreveu: "Você precisa ser mais cuidadoso com os documentos.
Se alguém da família descobrir que você está usando o nome do seu irmão, será o fim de tudo. Estou mandando mais $2.000 para você conseguir manter as contas em dia até encontrar uma solução. Ela estava enviando dinheiro para ele regularmente. Dinheiro que ela dizia para meu pai que estava gastando com despesas médicas e manutenção da casa. Nathanael estava literalmente chantageando nossa própria mãe, dizendo que se ela não o ajudasse, ele contaria para todos que ela sabia da situação desde o início. Mas o pior ainda estava por vir. Em uma das correspondências mais recentes, de 2021, descobri que minha mãe havia sugerido que Nathanael desaparecesse completamente. Ela escreveu: "Talvez seja melhor você fingir que morreu em um acidente e começar uma nova vida em outro lugar. Assim ninguém vai atrás de você. E você pode ficar apenas com a Janet e as crianças. Vocês conseguem imaginar? Minha própria mãe estava sugerindo que meu irmão fingisse a própria morte para escapar das consequências de seus atos. Ela estava mais preocupada em proteger a reputação da família do que em fazer a coisa certa. Quando confrontei minha mãe com essas evidências, ela inicialmente tentou negar, mas quando mostrei as cartas com a própria caligrafia dela, ela desabou. Admitiu tudo. Disse que estava tentando proteger a família e que não queria que o escândalo destruísse todos nós. Ela explicou que quando Nathanael contou sobre Janet, ela entrou em pânico. Não pela situação em si, mas porque sabia que se a verdade viesse à tona, isso afetaria nossa posição social na comunidade. Nossos pais sempre foram muito respeitados na igreja local e na vizinhança, e ela estava aterrorizada com a possibilidade de escândalo, então ela decidiu ajudar Nathanael a manter a situação sob controle, acreditando que eventualmente ele encontraria uma maneira de resolver tudo sem ninguém descobrir. Ela nunca imaginou que a situação duraria 7 anos e se tornaria tão complexa. O mais revoltante é que ela sabia que Susan estava sendo traída e que Janet estava sendo enganada, mas escolheu permanecer em silêncio para proteger a família. Ela me disse: "Eu não queria que você fosse prejudicado por causa dos erros do seu irmão. Se as pessoas descobrissem que ele estava usando sua identidade, isso poderia afetar sua carreira também." Quando meu pai descobriu sobre o envolvimento de minha mãe, foi o fim do casamento deles. Ele ficou absolutamente furioso, não apenas porque ela havia mentido para ele por anos, mas porque ela havia usado o dinheiro do casal para financiar a dupla vida de Nathanael. Meu pai imediatamente entrou com pedido de divórcio. Ele também mudou o testamento, removendo tanto Nathanael quanto minha mãe como beneficiários. Ela perdeu direito à casa, aos investimentos, a tudo. Meu pai disse que não conseguia mais confiar nela e que ela havia traído não apenas ele, mas toda a família. A situação ficou ainda mais caótica quando Janet descobriu sobre o envolvimento de minha mãe. Ela incluiu minha mãe no processo contra Nathanael, alegando que ela foi cúmplice na fraude. Janet está processando minha mãe por danos morais e cumplicidade em roubo de identidade. Susan também entrou com uma ação civil contra minha mãe, alegando que ela sabia da traição e escolheu não avisar. Susan está pedindo indenização por danos morais e pelos anos de casamento que ela perdeu por causa da mentira. Enquanto isso, Nathanael foi formalmente preso há 2 semanas. Ele havia violado a ordem de restrição tentando contactar Janet. E quando a polícia foi atrás dele, descobriram que ele estava vivendo ilegalmente em um prédio abandonado. Ele foi acusado de invasão de propriedade, violação de ordem de restrição e os processos criminais anteriores ainda estão em andamento. Mas aqui vem a parte mais insana de toda essa história. Na semana passada, eu tive que viajar a trabalho para uma cidade próxima ao estado onde Nathanael havia construído sua segunda vida. Não era a mesma cidade, mas ficava a cerca de 100 milhas de distância. Eu estava em um posto de gasolina quando 2 policiais se aproximaram de mim. Aparentemente, alguém havia me visto e ligado para a polícia, pensando que eu era Nathanael. Eles tinham um mandado de prisão contra ele por não ter comparecido a uma audiência judicial relacionada ao processo de Janet. Mesmo com minha identificação, os policiais estavam céticos. Eles disseram que pessoas como eu sempre tentavam usar documentos falsos, referindo-se ao histórico de Nathanael com roubo de identidade. Levaram quase 2 horas para convencê-los de que eu era realmente eu e não meu irmão. Eles me disseram que isso provavelmente continuaria acontecendo, especialmente naquela região, porque muitas pessoas conheciam meu rosto associado ao nome de Nathanael. Recomendaram que eu evitasse aquela área completamente para não criar mais confusão. Quando voltei para casa, descobri que Susan e Janet haviam se contactado e estavam coordenando seus processos legais. Elas se tornaram, de certa forma, aliadas nessa situação. Susan me ligou para dizer que elas estavam planejando processar não apenas Nathanael e minha mãe, mas também estavam considerando me processar.
Inicialmente fiquei chocado, mas Susan explicou que o advogado dela havia sugerido que eu poderia ser considerado negligente por não ter percebido que minha identidade estava sendo usada por tanto tempo. Ela disse que não queria me prejudicar, mas que precisava explorar todas as opções legais para garantir o futuro financeiro dos filhos. Janet foi ainda mais direta. Ela me disse que, na perspectiva dela, toda a família sabia o que estava acontecendo e escolheu permanecer em silêncio. Ela sente que foi traída não apenas por Nathanael, mas por toda a nossa família, incluindo eu. Tive que contratar meu próprio advogado para me defender desses processos. Ele me disse que, embora seja improvável que eu seja considerado legalmente responsável, a situação é complicada porque minha identidade foi usada por tanto tempo sem que eu percebesse. Minha mãe, enquanto isso, perdeu completamente o controle. Ela foi despejada da casa depois que meu pai iniciou o processo de divórcio. Ela está temporariamente morando com minha tia, mas até mesmo nossa família estendida está dividida sobre a situação. Alguns familiares acham que minha mãe estava apenas tentando proteger a família e que ela não deveria ser punida tão severamente. Outros, incluindo meu pai, acham que ela traiu a confiança de todos e merece enfrentar as consequências. O mais bizarro é que minha mãe agora está tentando se aproximar de Nathanael novamente. Ela foi visitá-lo na prisão e está falando sobre enfrentar essa situação juntos. Ela aparentemente acredita que se eles apresentarem uma frente unida, poderão minimizar as consequências legais. Nathanael, por outro lado, está tentando jogar toda a culpa nela. Ele está dizendo para qualquer um que queira ouvir que nossa mãe o forçou a continuar com a mentira e que ele queria confessar tudo há anos. Ele está tentando fazer um acordo com os promotores, oferecendo testemunhar contra minha mãe em troca de uma sentença mais leve. A situação está tão caótica que não consigo mais acompanhar todos os processos legais. Há processos criminais, processos cíveis, processos de divórcio, disputas de custódia, e agora até mesmo nossa família estendida está se envolvendo. Minha prima me ligou ontem para dizer que Janet contactou ela através das redes sociais, tentando obter mais informações sobre nossa família. Janet está aparentemente investigando toda a nossa árvore genealógica para ver se mais alguém estava envolvido na situação. Não sei mais o que pensar sobre nada disso. Minha família está completamente destruída. Meu pai está devastado pelo divórcio. Minha mãe está sendo processada por múltiplas pessoas. Nathanael está na prisão. E eu estou sendo processado por duas mulheres que eu nunca havia conhecido antes de tudo isso explodir. Na próxima parte, vou contar sobre o que aconteceu quando as duas famílias se encontraram pela primeira vez e como a situação se tornou ainda mais caótica do que vocês podem imaginar. Edith. Muita gente perguntando sobre como não percebi que minha identidade estava sendo usada. Honestamente, Nathanael foi muito inteligente sobre isso. Ele usava minha identidade apenas naquela cidade específica, e como eu nunca havia verificado meu relatório de crédito naquela região, nunca apareceu nada. Ele também usava um endereço diferente, então correspondências não chegavam até mim. Edith 2. Sim, eu verifiquei meu relatório de crédito depois de descobrir tudo. Há várias contas em meu nome que eu não abri, mas como ele estava pagando todas em dia, minha pontuação de crédito na verdade melhorou durante esses anos. A atualização 2, gente, eu não consigo mais. A situação chegou em um nível de caos que eu nem sabia que era possível. O que aconteceu na semana passada foi tão insano que eu ainda estou tentando processar tudo. Então, vocês se lembram que eu mencionei que Susan e Janet estavam coordenando seus processos legais? Bem, elas decidiram que queriam se encontrar pessoalmente para comparar notas sobre Nathanael e discutir estratégias legais. O advogado delas sugeriu que seria benéfico para ambos os casos se elas pudessem documentar todas as mentiras e inconsistências na história de Nathanael. O encontro foi marcado para acontecer em uma cidade neutra, meio caminho entre onde Susan mora agora e onde Janet ainda vive. Eu não ia participar. Honestamente, não queria me envolver mais do que já estava. Mas, no último minuto, o advogado delas me pediu para comparecer como testemunha da situação. Quando chegamos ao local, um pequeno café em uma cidade que nenhum de nós conhecia, a tensão estava insuportável. Susan chegou primeiro, acompanhada de Samantha e Samuel, as crianças dela com Nathanael. Janet chegou cerca de 15 minutos, depois com Henry e Mike. Vocês conseguem imaginar a confusão dessas crianças? Samantha e Samuel estavam vendo Henry e Mike pela primeira vez, mas sabiam que eles eram seus meio-irmãos. Henry e Mike estavam completamente confusos sobre quem eram essas outras crianças e por que todo mundo estava tão tenso. Mas aqui vem a parte mais perturbadora. Quando Henry me viu, ele começou a gritar, "Papai!" e correu na minha direção.
eu congelei completamente. Essa criança de 5 anos estava me vendo como o pai dela, porque durante toda a vida dele, Nathanael fingiu ser eu. Janet teve que explicar para Henry que eu não era o pai dele, que o pai dele era outro homem que se parecia comigo. Vocês podem imaginar como é traumatizante para uma criança de 5 anos descobrir que a pessoa que ela pensava ser o pai, na verdade, é o tio, que ela nem sabia que existia? Mike estava menos confuso, mas ainda assim continuava me olhando com uma expressão estranha, como se estivesse tentando entender por que eu parecia exatamente com o papai dele. Mas era uma pessoa diferente. Susan e Janet começaram a conversar, e rapidamente ficou claro que havia muito mais camadas nessa história do que qualquer um de nós imaginava. Janet começou a contar detalhes sobre a vida que ela havia construído com Min, e Susan estava descobrindo mentiras que Nathanael havia contado para ela sobre suas viagens. Por exemplo, Susan sempre acreditou que Nathanael trabalhava vendendo equipamentos industriais e que suas viagens eram para visitar fábricas e plantas de produção. Na realidade, ele estava indo para casa, para a vida que havia construído com Janet. Quando Susan ligava para ele durante essas viagens, ele estava literalmente em casa com sua segunda família. Janet revelou que eu, ou seja, Nathanael fingindo ser eu, havia contado para ela que eu era órfão, que não tinha família e que havia crescido no sistema de adoção. Ela nunca questionou porque eu nunca falava sobre minha família, porque acreditava que era um assunto doloroso para mim. Nathanael havia criado uma história completamente elaborada sobre minha vida. Para Janet. Ele disse que eu havia servido no exército que tinha uma cicatriz de guerra. Ele até mesmo fingiu uma cicatriz usando maquiagem, e que estava tentando reconstruir minha vida depois de experiências traumáticas. Susan ficou furiosa quando soube disso porque Nathanael nunca havia servido no exército e ela sabia da nossa família real. Ela percebeu que Nathanael havia literalmente inventado uma pessoa completamente diferente para Janet, usando minha identidade como base. Mas a coisa mais perturbadora foi quando Janet mostrou fotos da vida que ela havia construído com Min. Havia fotos de casamento, fotos de família, fotos de férias, tudo com Nathanael fingindo ser eu. Ela tinha uma vida inteira documentada com o homem que ela pensava ser eu. Vendo essas fotos foi surreal. Em muitas delas, Nathanael estava usando roupas que eu reconhecia. Roupas que ele havia emprestado de mim ao longo dos anos e nunca devolveu. Ele estava literalmente tentando copiar meu estilo para tornar a personificação mais convincente. Susan começou a comparar essas fotos com fotos da própria família dela e encontrou várias inconsistências. Nathanael havia contado histórias diferentes para cada família sobre as mesmas épocas. Por exemplo, quando Henry nasceu, Nathanael disse para Susan que estava viajando a trabalho por 2 semanas. Na realidade, ele estava no hospital com Janet durante o parto. As duas mulheres começaram a se dar conta de que Nathanael não estava apenas enganando ambas. Ele estava roubando tempo e momentos importantes de ambas as famílias. Quando ele estava com uma família, a outra estava sendo privada de sua presença em momentos cruciais. Janet mencionou que eu havia perdido vários aniversários e eventos importantes das crianças por causa de emergências de trabalho ou viagens inesperadas. Susan percebeu que essas datas coincidiam exatamente com eventos importantes em sua própria família. Foi então que Susan teve uma realização horrível. Ela percebeu que Nathanael havia perdido o primeiro dia de aula de Samuel no jardim de infância, porque estava viajando a trabalho. Agora ela sabia que ele estava na verdade com Janet, celebrando o primeiro dia de aula de Mike. As duas mulheres estavam começando a se dar conta de que não eram apenas vítimas da traição de Nathanael. Elas eram vítimas de um sistema elaborado, onde ele estava constantemente roubando momentos importantes de uma família para dar para outra. Janet começou a chorar quando percebeu que todas as vezes que eu havia cancelado planos com ela e as crianças por causa de emergências, ele provavelmente estava voltando para Susan e sua primeira família. Foi então que a situação explodiu completamente. Susan e Janet começaram a discutir sobre quem era a verdadeira esposa de Nathanael. Susan argumentava que ela se casou com ele primeiro e que Janet era tecnicamente a outra mulher. Janet argumentava que ela havia construído uma vida real com ele por 7 anos, enquanto Susan apenas o via algumas semanas por mês. A discussão escalou rapidamente. Susan acusou Janet de roubar seu marido, mesmo que Janet não soubesse que ele já era casado. Janet acusou Susan de não satisfazer seu marido o suficiente, forçando-o a procurar uma vida melhor em outro lugar. As crianças começaram a ficar assustadas com a discussão. Samantha começou a chorar,
e Henry ficou confuso sobre por que as duas mulheres estavam brigando. Mike se escondeu atrás de Janet, e Samuel começou a fazer perguntas sobre por que todo mundo estava gritando. Eu tentei acalmar a situação, mas isso só piorou as coisas. Quando tentei falar com Henry para tranquilizá-lo, ele ficou ainda mais confuso porque eu soava exatamente como o papai dele, mas todas as pessoas adultas estavam dizendo que eu era uma pessoa diferente. Janet ficou furiosa comigo por confundir Henry ainda mais. Ela disse que eu deveria ter ficado longe da situação porque minha presença estava tornando tudo mais traumático para as crianças. Susan, por outro lado, disse que eu tinha o direito de estar ali porque era minha identidade, que havia sido roubada. A situação chegou ao ponto onde Susan e Janet estavam literalmente gritando uma com a outra no meio do café. Outros clientes começaram a olhar, e o gerente veio pedir para nós nos acalmarmos ou sairmos do estabelecimento. Foi então que alguém no café reconheceu Janet e veio falar com ela. Era uma vizinha da cidade onde Janet morava, e ela estava claramente confusa sobre por que Janet estava ali com seu marido e outras crianças que ela não conhecia. A vizinha olhou para mim e disse: "Oi, como você está? Não te vejo há semanas. Janet estava preocupada, disse que você havia desaparecido." Janet teve que explicar na frente de todo mundo que eu não era o marido dela, que o marido dela era outra pessoa que se parecia comigo. A vizinha ficou completamente perdida. Ela conhecia meu rosto há anos, sabia onde eu morava, conhecia Henry e Mike. Não conseguia entender como eu podia ser uma pessoa diferente. Ela até perguntou se eu estava fingindo não conhecê-la, como uma brincadeira. Janet teve que contar a história inteira para a vizinha, ali mesmo no café, com as crianças ouvindo tudo. Foi traumático ver Henry e Mike ouvindo sua mãe explicar que o homem que eles pensavam ser o pai deles, na verdade, era um mentiroso que estava fingindo ser outra pessoa. A vizinha ficou chocada e disse que toda a vizinhança estava preocupada, porque eu havia desaparecido sem aviso. Ela disse que várias pessoas haviam perguntado sobre mim e que até mesmo o chefe de meu trabalho havia passado pela casa procurando por mim. Isso me fez perceber que a situação de Nathanael era ainda pior do que eu imaginava. Ele não havia apenas abandonado duas famílias. Ele havia abandonado toda uma comunidade que o conhecia como eu. Havia pessoas que se preocupavam com o meu bem-estar, sem saber que eu nem existia na vida delas. Depois que a vizinha foi embora, Susan e Janet ficaram ainda mais irritadas. Susan disse que era nojento ver como Nathanael havia enganado tantas pessoas, e Janet disse que se sentia humilhada por ter sido enganada por tanto tempo. Elas decidiram ir embora, mas antes disso, Janet me pediu para conversar em particular. Ela disse que queria que eu soubesse que não tinha nada pessoal contra mim, mas que toda vez que olhava para mim, ela via o rosto do homem que havia destruído sua vida. Ela me contou que Henry ainda acorda no meio da noite, perguntando quando o papai vai voltar para casa. Ela não sabe como explicar para uma criança de 5 anos que o pai dele nunca vai voltar porque ele na verdade nunca existiu da forma que Henry pensava. Mike, sendo mais novo, está menos confuso, mas ainda assim pergunta por que o papai não vem mais brincar com ele. Janet disse que está considerando mudar para outro estado para que as crianças possam recomeçar sem constantemente serem lembradas da situação. Susan me disse que Samantha e Samuel estão lidando melhor com a situação, mas que ainda fazem perguntas sobre os outros irmãos que eles conheceram. Samantha especialmente está confusa sobre por que o pai dela foi morar com outras crianças. Quando voltei para casa depois desse encontro, descobri que minha situação havia piorado ainda mais. Minha mãe havia tentado me contactar várias vezes, mas eu estava ignorando as ligações dela. Quando finalmente atendi, ela me disse que havia sido despejada da casa da minha tia. Aparentemente minha tia não conseguia mais lidar com a pressão da situação. Outras pessoas da família estavam pressionando ela para não abrigar minha mãe, e ela estava recebendo ligações de pessoas que conheciam a história e a criticavam por ajudar minha mãe. Minha mãe me implorou para deixá-la ficar na minha casa temporariamente, mas eu recusei. Eu disse que não podia confiar nela depois de descobrir que ela havia mentido por anos e estava ativamente ajudando Nathanael a enganar duas famílias. Ela começou a chorar e disse que não tinha para onde ir, que todos da família haviam se voltado contra ela e que ela estava considerando se mudar para outro estado para recomeçar. Eu disse que isso talvez fosse o melhor para todo mundo. 2 dias depois, recebi uma ligação da polícia. Minha mãe havia sido encontrada tentando entrar na casa onde ela costumava morar com meu pai. Ela estava tentando pegar alguns pertences, mas meu pai já havia mudado as fechaduras. Ela foi presa por invasão de propriedade. Meu pai me ligou para me contar o que havia acontecido.
Ele disse que estava se sentindo culpado por deixar minha mãe sem moradia, mas que não conseguia perdoar a traição. Ele disse que ela havia feito a escolha de proteger Nathanael em vez de fazer a coisa certa, e agora estava enfrentando as consequências. Nathanael, enquanto isso, ainda estava na prisão aguardando julgamento. Eu soube através do advogado que ele estava tentando fazer um acordo plea-bargain, oferecendo informações sobre outras pessoas que poderiam estar envolvidas em esquemas similares de roubo de identidade. Aparentemente, Nathanael havia conhecido outras pessoas na prisão que haviam feito coisas similares, e ele estava tentando se tornar um informante para conseguir uma sentença mais leve. Ele estava disposto a prejudicar qualquer pessoa se isso significasse menos tempo na prisão. O advogado me disse que Nathanael estava até mesmo tentando implicar que eu sabia da situação e estava fingindo ser inocente. Ele estava dizendo que era impossível que eu não soubesse que minha identidade estava sendo usada por tanto tempo. Isso me forçou a contratar um advogado criminal, além do advogado civil que eu já tinha. Meu advogado criminal me disse que, embora as alegações de Nathanael fossem claramente falsas, eu precisava me proteger, porque pessoas desesperadas dizem qualquer coisa para reduzir suas próprias sentenças. Situação se tornou ainda mais complicada quando descobri que algumas das contas que Nathanael havia aberto em meu nome estavam sendo investigadas pelo IRS. Aparentemente, ele não havia pago impostos adequadamente sobre alguns dos rendimentos, e agora eu estava sendo auditado. Meu contador me disse que eu provavelmente seria capaz de provar que não era responsável pelos impostos não pagos, mas que o processo seria longo e caro. Eu teria que contratar um advogado especialista em direito tributário, além dos outros advogados que eu já tinha. Na próxima e última parte, vou contar sobre o julgamento, o que aconteceu com minha mãe e Nathanael quando se encontraram na rua, e como essa situação finalmente se resolveu ou não se resolveu. Edit. Pessoal, muitos de vocês estão perguntando sobre as crianças. Sim, todas as 4 crianças estão fazendo terapia. Susan e Janet pelo menos concordaram que as crianças precisam de ajuda profissional para lidar com essa situação. Edit 2. Alguns de vocês estão perguntando por que eu não procurei ajuda legal antes. Honestamente, eu não sabia que minha identidade estava sendo usada até 2 anos atrás. Nathanael foi muito cuidadoso para não deixar rastros que chegassem até mim. Edit 3. Não, eu não posso simplesmente perdoar e esquecer como algumas pessoas estão sugerindo. Minha vida inteira foi virada de cabeça para baixo por causa das ações de Nathanael e minha mãe. Eu estou gastando milhares de dólares em advogados para me defender de processos que não deveria estar enfrentando. Atualização final. Pessoal, chegou a hora de contar como essa loucura toda se resolveu. Ou melhor, como se tornou ainda mais caótica antes de finalmente chegar ao fim. O que aconteceu nos últimos 6 meses foi tão insano que às vezes parece que estou vivendo um filme ruim. Primeiro vou contar sobre o julgamento de Nathanael. Ele foi julgado por múltiplas acusações: roubo de identidade, bigamia, fraude documental, evasão fiscal e violação de ordem de restrição. O processo durou 3 meses e foi um circo completo. Nathanael tentou usar uma defesa de distúrbio, de personalidade múltipla, alegando que ele realmente acreditava que era eu quando estava vivendo com Janet. Seu advogado público argumentou que ele havia desenvolvido uma dissociação da realidade devido a trauma familiar e pressão financeira. Obviamente, essa defesa não funcionou. Os promotores apresentaram evidências de que Nathanael havia planejado meticulosamente a situação por anos, incluindo correspondências com minha mãe que mostravam que ele estava totalmente consciente de suas ações. Susan e Janet testemunharam contra ele. Susan contou sobre anos de mentiras e viagens misteriosas. Janet descreveu como ele havia construído uma vida inteira baseada em mentiras, incluindo histórias elaboradas sobre meu passado militar, que nunca existiu. O mais perturbador foi quando o promotor mostrou evidências de que Nathanael havia pesquisado sobre minha vida para tornar sua personificação mais convincente. Ele havia hackeado minhas contas de redes sociais, lido meus e-mails e até mesmo contactado amigos antigos meus para pegar dicas sobre minha personalidade. Nathanael foi condenado a 8 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional, após 5 anos. Ele também foi ordenado a pagar restituição para Susan, Janet e para mim pelos danos causados. Mas aqui vem a parte mais chocante. 3 dias após a sentença, minha mãe foi até a prisão para visitar Nathanael. Eles tiveram uma briga tão intensa que a segurança teve que separá-los. Aparentemente, Nathanael culpou minha mãe por ele ter sido pego, dizendo que ela não o ajudou o suficiente.
Minha mãe gritou com ele que ela havia sacrificado tudo para protegê-lo e que ele era um ingrato. A briga foi tão intensa que ambos foram banidos das visitas por 30 dias. Quando minha mãe saiu da prisão, ela não tinha para onde ir. Ela havia perdido o apartamento temporário que estava alugando porque não conseguia pagar o aluguel. Ela estava literalmente morando em seu carro. Foi quando descobri que minha mãe estava dormindo no estacionamento de um Walmart, a cerca de 10 milhas da minha casa. Uma amiga minha, Lisa, me ligou para dizer que havia visto uma mulher que parecia com minha mãe, vivendo em um carro no estacionamento. Quando fui verificar, era realmente ela. Ela estava dormindo no banco de trás do carro, rodeada por sacos de roupas e alguns pertences. Ela havia perdido tanto peso que eu quase não a reconheci. Mesmo depois de tudo o que ela havia feito, ver minha própria mãe naquela situação foi devastador. Eu ofereci para pagar um motel para ela por algumas noites, mas ela recusou. Ela disse que merecia estar naquela situação e que não queria minha caridade. Ela me contou que havia tentado conseguir emprego, mas que sempre que os empregadores faziam verificação de antecedentes, eles descobriam sobre os processos legais e a recusavam. Ela estava sendo processada por Susan, Janet e até mesmo por mim, através do meu advogado, então ninguém queria contratá-la. 2 semanas depois, minha mãe simplesmente desapareceu. Ela deixou o carro no estacionamento com uma nota dizendo que estava indo para um lugar onde ninguém a conhecia e que não queria mais ser um fardo para ninguém. Até hoje, ninguém sabe onde ela está. Meu pai reportou o desaparecimento à polícia, mas como ela é adulta e deixou uma nota indicando que saiu voluntariamente, não há muito que eles possam fazer. Ela simplesmente desapareceu. Enquanto isso, Susan e Janet ainda estavam lidando com as consequências da situação. Susan se mudou para outro estado com Samantha e Samuel, mas as crianças ainda estavam tendo problemas para se adaptar. Samantha desenvolveu ansiedade severa e estava tendo pesadelos sobre papai desaparecendo de novo. Janet também se mudou, mas para uma cidade ainda mais distante. Ela disse que não conseguia mais viver em qualquer lugar, onde as pessoas a conheciam como a esposa do homem que fingia ser outra pessoa. Henry e Mike estavam fazendo terapia, mas ainda faziam perguntas sobre quando o papai voltaria. O processo civil contra mim eventualmente foi arquivado. Meu advogado conseguiu provar que eu era genuinamente vítima da situação, não cúmplice. Mas eu ainda tive que pagar dezenas de milhares de dólares em honorários advocatícios para me defender. A auditoria do IRS também foi resolvida a meu favor, mas levou 8 meses e custou mais milhares de dólares em contador e advogado tributário. Eu consegui provar que não era responsável pelos impostos não pagos por Nathanael, mas o processo foi exaustivo. 6 meses após o julgamento, recebi uma ligação inesperada. Era uma assistente social da cidade onde Nathanael havia vivido com Janet. Ela me disse que havia crianças da vizinhança que ainda perguntavam sobre mim, porque me conheciam como o pai do Henry e do Mike. Ela explicou que algumas crianças da escola de Henry e Mike estavam confusas porque eu havia desaparecido repentinamente. Ela queria saber se eu estaria disposto a vir explicar a situação para as crianças, para ajudar com o encerramento da situação. Eu recusei. Disse que não era minha responsabilidade limpar a bagunça que Nathanael havia criado e que minha presença provavelmente só confundiria mais as crianças. Ela disse que entendia, mas que várias famílias ainda estavam lidando com as consequências da situação. Isso me fez perceber que o impacto da situação se estendia muito além das 2 famílias de Nathanael. Havia toda uma comunidade que havia sido afetada pelas mentiras dele. Professores, vizinhos, colegas de trabalho, treinadores de esportes, todos haviam construído relacionamentos com um homem que eles pensavam ser eu. O mais surreal foi quando recebi uma carta de um dos colegas de trabalho de Nathanael, do emprego que ele tinha fingindo ser eu. O homem escreveu dizendo que sentia falta de trabalhar comigo, que eu era um dos melhores colegas que ele já teve, e perguntando se eu estaria interessado em um emprego similar na empresa dele. Eu tive que explicar para esse homem que ele nunca havia realmente trabalhado comigo, que havia trabalhado com meu irmão que estava fingindo ser eu. Ele ficou tão chocado que me ligou para confirmar que eu estava falando a verdade. Hoje, 2 anos depois de tudo isso ter começado, minha vida finalmente está voltando ao normal. Mas ainda lido com as consequências diariamente. Eu tenho que verificar meu relatório de crédito mensalmente para ter certeza de que ninguém está usando minha identidade. Eu tenho que ser cuidadoso sobre onde viajo para evitar ser confundido com Nathanael. Nathanael ainda está na prisão e deve ficar lá por mais 3 anos. Eu não tenho contato com ele e não pretendo ter. Ele me escreveu algumas cartas, pedindo desculpas, mas eu as joguei fora sem ler.
Susan eventualmente se casou. Ela me mandou uma mensagem pelo Facebook dizendo que o novo marido dela está ajudando Samantha e Samuel a lidar com a situação e que as crianças estão indo melhor. Ela se desculpou por ter me processado e disse que estava apenas tentando proteger os filhos. Janet se mudou para o outro lado do país e mudou o nome legal de Henry e Mike. Ela não quer que eles tenham qualquer ligação com nossa família. Eu entendo completamente e respeito a decisão dela. Meu pai se aposentou cedo e se mudou para uma cidade menor. Ele disse que não conseguia mais viver na mesma cidade onde todos conheciam a história da família. Ele ocasionalmente me liga para saber como estou, mas raramente fala sobre Nathanael ou minha mãe. Quanto a mim, eu me mudei para outro estado e comecei uma nova vida. Eu mudei de emprego, fiz novos amigos e estou tentando reconstruir minha vida longe do caos que minha família criou. Eu ainda sou solteiro. Honestamente, essa situação me deixou com muitos problemas de confiança. Como posso confiar em alguém novo quando minha própria família me traiu de forma tão profunda? Estou fazendo terapia para lidar com isso. Às vezes me pergunto se eu poderia ter percebido o que estava acontecendo mais cedo. Talvez se eu tivesse prestado mais atenção aos comportamentos estranhos de Nathanael, ou se tivesse questionado mais sobre suas viagens de trabalho. Mas meu terapeuta me disse que não é minha culpa. Nathanael foi deliberadamente enganoso e manipulador. O que mais me perturba é saber que há 4 crianças que foram traumatizadas por causa das ações de Nathanael, Samantha, Samuel, Henry e Mike. Todos eles tiveram suas vidas viradas de cabeça para baixo por causa das mentiras dele. Espero que eles consigam se recuperar e ter vidas normais. Para quem está lendo isso e se perguntando como algo assim pode acontecer, eu digo, prestem atenção aos sinais. Se alguém na família está sendo evasivo, fazendo viagens misteriosas ou se comportando de forma inconsistente, questionem. Não assumam que vocês conhecem completamente as pessoas mais próximas de vocês. Verifiquem seus relatórios de crédito regularmente. Monitorem suas identidades. E se descobrirem que alguém está usando sua identidade, não hesitem em contactar as autoridades imediatamente. Não tentem resolver a situação em família como minha mãe fez. Nathanael destruiu múltiplas famílias, com suas mentiras. Ele traumatizou crianças inocentes. Ele arruinou a vida de 2 mulheres que o amavam. E ele fez tudo isso por puro egoísmo. Eu não sei onde minha mãe está, e honestamente não tenho certeza se quero saber. Ela fez escolhas que resultaram na destruição de nossa família. Ela escolheu proteger Nathanael em vez de fazer a coisa certa. Ela está enfrentando as consequências dessas escolhas. Essa é minha história. Não é uma história com final feliz. É uma história sobre como as mentiras podem se espalhar e destruir tudo ao seu redor. É uma história sobre como pessoas que você ama e confia podem te trair de maneiras inimagináveis. Espero que compartilhar isso ajude alguém que possa estar passando por algo similar. Vocês não estão sozinhos, e não é culpa de vocês. Quando são vítimas de manipulação e mentiras, edite. Muitas pessoas estão perguntando se eu reportei o desaparecimento da minha mãe. Sim, foi reportado, mas ela é adulta e deixou uma nota voluntária. A polícia não pode fazer muito. Edit 2. Sobre terapia para as crianças. Sim, todas as 4 estão fazendo terapia. Susan e Janet pelo menos concordaram que isso era necessário. Edit 3. Não, eu não tenho planos de contactar Nathanael na prisão. Ele destruiu minha vida e a vida de muitas outras pessoas. Eu não devo nada a ele. Edit 4. Para quem está perguntando sobre updates futuros, não haverá mais updates. Estou tentando seguir em frente com minha vida e não quero mais reviver essa situação. Obrigado pela compreensão. Edit 5. Sim, eu mudei meu número de seguro social após descobrir tudo. Foi um processo longo e complicado, mas foi necessário para proteger minha identidade no futuro. Esse foi o relato de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, comentar aqui embaixo e dar a sua opinião. E se puderem, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque assim, vocês não perdem nenhuma história nova e ainda me ajudam a crescer aqui no YouTube. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.